pessoal! Eu sou Mariana Oliveira e esse é o Cidadania e Serviço Público. TJ abre concurso para outorga de delegações. Líder do governo recebe entidades na Alesp. E o presidente do Sind Saúde de São Paulo fala sobre situação dos servidores no estado na entrevista de hoje. Fique conosco, o programa da FESPESP está começando. Olá, servidor público. Olá, cidadão. Estamos iniciando aqui mais um programa Cidadania e Serviço Público. A maior preocupação, com certeza, de você, cidadão, que paga impostos, é exatamente no setor de saúde. Você quer ser bem atendido quando precisa, nos hospitais públicos, nos postos de saúde. Pois é, hoje nós vamos falar com Gervásio Fogagnoli, que é presidente do Sind Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde no estado de São Paulo. Tudo bem, Gervásio? Tudo bem, Gozi. Primeira coisa que você poderia falar, preocupação com o nosso cidadão. Como anda a saúde no estado de São Paulo? A saúde pública, claro. Primeiro eu quero cumprimentá-lo e agradecer pelo espaço aqui no programa Cidadania e Serviço Público, né? Cumprimentar toda a população e colocar que a situação da saúde no Brasil, de forma geral, ela é precária, mas no estado de São Paulo, ela tem avançado muito mais que em outros estados da federação no que tange à precarização do atendimento à população. E, na verdade, não poderia ser dessa forma, até porque nós estamos no estado de São Paulo, que é tão falado e comentado que é o estado mais rico da federação e que precariza tanto os serviços públicos de forma geral, e principalmente a saúde, desde a década de 1990, que vem terceirizando, privatizando os serviços, entregando-os para as organizações sociais as gestões de serviços de saúde. Engraçado isso, né? Por que funciona, ou dizem que funciona, se funciona nas organizações sociais e não no trabalho, que é uma obrigação do próprio Estado que recebe impostos para isso? Exatamente. Primeiro que no Brasil não existe, e no estado de São Paulo, que faz parte do Brasil, não existe uma pesquisa, nem quantitativa e nem qualitativa, sobre a qualidade desses serviços geridos pelas organizações sociais. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, nós temos hoje mais de 20 organizações sociais e cada organização social tem mais de 3, 4 contratos com o estado de São Paulo. São entidades que o governo pega o dinheiro do seu cofre, que é o dinheiro da população, e entrega para um terceiro fazer gestão de saúde. E quando nós questionamos, que somos muito críticos enquanto Sindicato da Saúde Pública do Estado de São Paulo, somos críticos a esse modelo de gestão, eles colocam que é mais eficiente e que fica mais barato. Eu não consigo entender aonde você terceiriza, onde você dá estrutura física, onde você oferece a manutenção desses equipamentos e ainda paga para a empresa, como que isso fica mais barato e é mais eficiente para o atendimento da população. Nós temos batido muito aqui contra a terceirização. Uma questão como essa, na verdade, não é simplesmente terceirizar funcionários. Está terceirizando todo, né? Exatamente. Primeiro, somos contra porque a hora que você terceiriza, que você entrega para um novo modelo de gestão, é uma empresa que vai gerenciar na lógica do mercado. Então, se faz saúde pública na lógica mercantilista, né? Nós sabemos que a saúde pública, que o Sistema Único de Saúde, ele foi pensado, foi estudado de uma forma que você não pode simplesmente tratar a saúde como gasto, e sim como um investimento à sociedade. E no estado de São Paulo, a precarização, a falta de insumos, a falta de equipamento, a falta de manutenção dos equipamentos vem de uma forma muito, muito forte, onde você vê, quando sai publicado alguma matéria nos jornais, como foi agora recentemente aqui no Hospital Ipiranga, falta de materiais de insumo, materiais básicos para fazer uma cirurgia, para fazer o atendimento, para fazer um exame da população. E isso vem acontecendo em todos os hospitais da periferia, principalmente, nos hospitais do interior, aqui da Grande São Paulo e capital.
e aonde a gente faz esse debate no Conselho Estadual da Saúde, dentro da Secretaria, mas a gente percebe que o governo não respeita e vem precarizando. Só para você ter uma ideia, o número de servidor público hoje da Secretaria Estadual da Saúde representa apenas 1/5 do quadro de trabalhadores, de servidores públicos. Nós temos aí um quadro de trabalhadores que presta serviço para a Secretaria hoje, enquanto servidores, 50 mil servidores, que há poucos anos era mais de 120 mil servidores. Então vão se aposentando, outros pedem exoneração e o governo não repõe esse quadro de trabalhadores, não abre concurso. Quando abre concurso público, são concursos de fachada, caducam e não chamam esses profissionais. Então existe uma deficiência muito grande de falta de profissionais no setor de saúde no estado de São Paulo. Você colocou uma coisa importante, porque quando vai para as OS, na verdade, entre aspas, está indo para uma empresa privada, está indo para um lugar onde quer se obter lucro. Ninguém vai pegar isso para não ter lucro. Quando o serviço público, na verdade, cobra impostos, porque ele é uma prestação de serviços sem buscar lucro em hipótese nenhuma. Aí fica a pergunta, será que essas deficiências que o governo deixa acontecer, não só nos hospitais, mas estamos falando da saúde, nos hospitais do estado de São Paulo, não é uma forma de dizer que só funciona se for através das OS e portanto, para ele, quanto mais ele piorar a situação dos hospitais, mais ele tem facilidade de passar para a iniciativa privada? É exatamente isso, porque o que você percebe muitas vezes, que equipamentos que são entregues para as OS, antes de ser entregue, eles sofrem um processo de precarização. Exatamente para dizer para a população reclama daquele equipamento, então, se vocês estão reclamando, tem uma forma da gente melhorar isso. Então, precariza para depois entregar para terceiros. E essa lógica de dizer que as organizações sociais não têm fins lucrativos. Primeiro que não tem prestação de conta. A prestação de conta é muito superficial das organizações sociais. Recentemente, o Conselho Estadual de Saúde aprovou, discutiu, fez um levantamento que as organizações sociais contratualizam com a Secretaria do Estado um número X de procedimento, número X, e depois não atende esse número X e não devolve o dinheiro que foi repassado. Então, como que uma empresa vai assumir uma gestão onde ela não cumpre o seu contrato, não devolve o dinheiro e aí ela é sem fim lucrativo, ela não tem lucro? Alguém que abre uma empresa, vai abrir uma empresa simplesmente para empatar? Impossível. Então, é um modelo mercantilista, é um modelo que não respeita os princípios do Sistema Único de Saúde SUS, que com todos os seus problemas que se tem, mas ainda é um sistema que atende à universalidade, atende à população com equidade, tem alguns princípios básicos, importantes, que não é respeitado quando você entrega para um outro modelo de gestão da saúde e que vem sendo de forma abrupta no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, hoje já são 35 hospitais entregues para as gestões de OS, 40 AMES sendo gerenciado, que é os ambulatórios médicos de especialidade em todo o estado, sendo gerenciado pelas organizações sociais. E aonde esses contratos desses trabalhadores não são por concursos públicos, são contratos precários, né? Tem uma rotatividade muito grande de contratação e demissão desses trabalhadores, e nós sabemos que quem trabalha com saúde, seja lá no ambulatório de especialidade, seja num hospital, ele acaba tendo um vínculo com a sociedade. Não dá para você ter um trabalhador hoje, amanhã ser um novo profissional e essa troca de profissionais constante. Isso traz aí um prejuízo para a população. Na verdade, nós, trabalhadores públicos e funcionários públicos do Estado de São Paulo, somos precarizados, sofremos bastante porque a gente não tem uma mesa de negociação que negocie as condições de trabalho, que negocie salário, porque não temos acordo coletivo regulamentado no serviço público, mas quem mais sofre, de fato, é a população que depende desse atendimento. E que paga os impostos. E que paga os impostos diuturnamente. Exato. Nós tivemos uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, lá onde fica o governo do Estado,
hoje o governador Alckmin, e fiquei impressionado com uma enfermeira lá do Centro de Saúde, que mostrou o lerite dela, que ela ganha pouco mais de R$ 1.600, e fez uma colocação importantíssima. Eu passo o dia inteiro, às vezes a noite inteira, trabalhando com vida e morte dentro do hospital, e ganho R$ 1.600 por mês. Os salários estão nessa situação? Estão nessa situação. Só para você ter uma ideia, e é importante que a população preste muita atenção no que eu vou dizer, com esse processo que nós estamos vivendo de retrocesso, principalmente nos direitos trabalhistas e agora com essa questão da reforma da Previdência, a responsabilidade sendo jogada para o funcionário público. Agora, que funcionário público é esse que estão falando? Isso seria importante ter clareza, porque 30%, quase 40% dos trabalhadores da saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, todo ano, quando tem o aumento no salário mínimo, que nos últimos 10 anos tivemos aumentos reais no salário mínimo, agora claro que isso praticamente acabou, né? Pelo menos nesse momento, com o retrocesso, mas o governo do estado de São Paulo encaminha para a Assembleia Legislativa um projetinho de lei para fazer complementação para que o profissional da saúde não receba um salário inferior ao salário mínimo, porque a hora que vem o aumento do salário mínimo ultrapassa o valor de quase 30% dos trabalhadores da saúde que passam a receber inferior ao salário mínimo. Então, quando você falou de um salário de R$ 1.600, nós temos uma grande massa que recebe R$ 1.200 de salário na Secretaria Estadual da Saúde para prestar um serviço essencial, não que os outros serviços não são essencial, mas pela natureza de lidar com a vida ou morte, é um serviço muito desgastante e é tratado dessa forma aqui no estado de São Paulo, os servidores da saúde. Gervásio, vamos fazer um pequeno intervalo, a Mariana vai conversar com a gente, mas voltamos já já. O Tribunal de Justiça abriu novo concurso público. No edital da Fundação VUNESP, foram divulgadas 165 vagas para outorga de delegações. Para se inscrever, é preciso ser formado em Direito ou ter certidão de exército por 10 anos de função em serviço notarial ou de registro. O período de inscrições vai até o dia 21 de dezembro e a taxa custa R$ 186,60. Há chance de contratação para os cargos de tabelião de notas, oficial de registro de imóveis, oficial de registro civil das pessoas naturais e muitos outros. Mais informações, acesse o site www.vunesp.com.br/TJSP1703. Voltamos à segunda parte da nossa entrevista. Estamos de volta com o nosso programa na conversa com Gervásio Fogagnoli, que é presidente do Sindisaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde no estado de São Paulo. Pois é, Gervásio, a gente estava falando dessa questão salarial, não é só questão salarial, também a questão de falta de equipamentos, porque a gente está do outro lado do balcão, né? Quando o cidadão chega no hospital e não tem aonde ficar, tem que deitar no corredor, às vezes nem lençol para deitar em cima no corredor, às vezes ele acha que a culpa é um pouco do servidor público, né? Porque somos nós que estamos no enfrentamento com o cidadão. Ele não se lembra daquele em que ele votou, do governador e tal. Qual é o trabalho que os trabalhadores de saúde e o sindicato, Sindisaúde, como é que se organizam para tentar resolver essas questões? Primeiro que no estado de São Paulo não existe uma política de RH na saúde, né? Por isso que eu falei desse projetinho que é encaminhado todo final de ano, que nós chamamos de bônus de chegada. Para complementar, para você não passar a receber um salário inferior a um salário mínimo, ilegal, que está garantido lá na Constituição, que você não pode receber por uma jornada completa de trabalho. Claro que é parte dos trabalhadores, mas é uma parte significante que precisa desse bônus de chegada. Segundo, que o governo hoje, ele contrata serviços através de plantões extras. Então imagina um servidor que ele trabalhou sua jornada de trabalho,
E aí o governo, para não contratar, ele pega e oferece plantões extra para que esses trabalhadores continuem trabalhando nas unidades, uma jornada excessiva aí de 60 a 70 horas semanais, quando deveria trabalhar 30 horas semanais, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e toda a discussão que em saúde você não pode trabalhar uma jornada exaustiva, que se você cometer erro em saúde é complicado. Na frente de um paciente. Então os profissionais da saúde muitas vezes remendam no dia a dia para conseguir dar o atendimento. E muitas vezes não é compreendido porque a população, como você mesmo disse, a população chega a um balcão ou chega a um setor de atendimento, quem está lá não é o diretor do hospital, não é o governador, não é o secretário da saúde. Quem está lá de frente para atender essa população é o servidor. E muitas vezes a população não tem esse entendimento, que ele está ali sem as mínimas condições de trabalho, tá remendando, como é o caso agora recentemente de você faltar materiais básicos dentro de um hospital, como fio de sutura, pinos para uma cirurgia ortopédica e de trauma, faltar materiais básico, inclusive para coleta de urina, como aconteceu agora recentemente. Essa questão que saiu na imprensa, né? O Hospital do Ipiranga, não é isso? Exatamente. Que estava coletando urina em garrafa PET. Exatamente, porque não tinha no momento ali um bico de papagaio para a pessoa fazer a coleta. Agora, o que aconteceu com o Ipiranga, ele não aconteceu não acontece só naquele hospital, acontece em quase todos os hospitais do estado. É que, de fato, isso não vem para a mídia, né? No estado de São Paulo, a gente tem uma dificuldade de expor essas questões que vêm acontecendo, mas a precarização, ela vem se acentuando muito, e com esse projeto que o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei 920/2017, vai precarizar ainda mais, porque vai regulamentar uma precarização, né? Por isso que nós chamamos de PL da morte. O 920. 920/2017. Vamos até explicar bem. 920 é esse projeto que o governador Alckmin encaminhou para a Assembleia, suspendendo por 2 anos quaisquer investimentos no estado de São Paulo. Imaginem agora, se sem essa suspensão, já havia suspensão, imagine agora formalizado, votado pela Assembleia Legislativa. Exatamente. Então é um projeto que ele vai piorar o atendimento, muito porque da forma como está, já é precarizado. Imagina agora se você regulamenta, né? Porque você está regulamentando a falta de investimento. E em saúde você tem que ter um acréscimo ano a ano, porque as epidemias, os problemas de saúde aumentam, a população envelhece, precisa de mais atendimento especializado, e aí você congela por 2 anos todos os investimentos no serviço público. Para a saúde, isso é um desastre, né? E tem uma outra questão que é muito precarizada, é o atendimento à saúde dos servidores públicos, que é feito através de um instituto que se chama IANSP, através do Hospital do Servidor Público em São Paulo e vários CEAMAS, ambulatórios de atendimento no estado todo. É um instituto que é bancado financeiramente pelo próprio servidor público, que é descontado do seu salário. Que é descontado, inclusive, de forma compulsória no seu salário, e que o governo do estado deveria pôr a sua contrapartida e não coloca. Quando coloca pequenos valores, mas ele não contribui com os 2% que ele deveria contribuir, que nós defendemos para que os servidores tivessem um atendimento, pelo menos o suficiente que ele necessita, e não tem. Então, com esse congelamento, vai piorar ainda o atendimento dos próprios servidores. Nós até achamos que a possibilidade de fechar o IANSP, sim, o Hospital do Servidor. Pode acontecer até de fechar o Hospital do Servidor por falta de financeiro, por falta de investimento num equipamento histórico e tão importante para os servidores públicos do estado de São Paulo. Então essa é a situação da saúde no estado de São Paulo. Nós estamos sem reajuste, não é nem aumento salarial, desde 2014. Em 2014, o reajuste que foi feito... Deixar bem claro isso. Reajuste é simplesmente repor aquilo que a inflação comeu. Ou seja, desde quando? Em 2014 não foi para toda a categoria e não foi no salário. Parte dos servidores públicos, que são considerados área administrativa, teve 7% de reajuste. Então, mas o restante dos trabalhadores tiveram
um reajuste no prêmio de incentivo, que não é salário. Então não só deixou de ter a inflação reposta, perdeu o poder aquisitivo, não é? Exatamente. Então, assim, e perdas que já vinha há muito tempo. Um ticket de alimentação de R$8, como que um servidor público consegue se alimentar com um ticket de alimentação de R$8 pago por dias úteis trabalhado? Como que um servidor consegue sobreviver, consegue se alimentar com um ticket de alimentação de R$8 que está há mais de 5 anos nesse valor congelado? O último aumento que ele teve, ele ficou 11 anos no valor de R$4 para passar para 8, e hoje nós estamos aí recebendo um ticket de alimentação de R$8 por dias úteis trabalhado. Impossível um trabalhador da saúde, como outros servidores que também estão dentro do mesmo projeto, consegue se alimentar e ter qualidade de vida para atender bem a população. Aliás, esse ticket de alimentação era chamado de Vale Coxinha, acho que hoje nem a coxinha, mas é possível comprar com o Vale Coxinha, né? Exatamente, dependendo do local que você for comprar, você não consegue comprar uma coxinha. Não consegue. Agora, quando a mídia coloca, usou uma garrafa PET para colher urina e tal, assim, imagina o enfermeiro ou o auxiliar de enfermagem foi arrumar uma garrafa. Você percebe que ele não fala, o governador não providenciou o que tinha que providenciar. E não é só o Hospital de Ipiranga, como você colocou. Temos agora um grande problema no hospital universitário também, que está fechando na USP, não é isso? Exatamente, o hospital da HU da USP está fechando. Essa semana, o Conselho Estadual, a Comissão de Fiscalização do Conselho Estadual visitou o Hospital de Grajaú, e o que eles viram e perceberam, e porque nós temos representante no Conselho que faz parte dessa comissão, era mais ou menos uma situação como se você estivesse num estado de guerra, 30 e tantos pacientes em cima de macas e cadeira no corredor, né? E esse hospital é gerenciado por uma organização social. Então, assim, isso desmonta toda aquela lógica que diz que é eficiente o atendimento através das organizações sociais, né? Então, essa comissão faz visitas, quando nós apresentamos algumas denúncias, faz visita para perceber qual é o problema, e chegaram a deparar lá com uma situação como se fosse uma praça de guerra, o pronto-socorro do Hospital de Grajaú. Essa é a realidade de vários hospitais aqui no estado de São Paulo. É um problema não só do estado de São Paulo, né? A gente estava do estado de São Paulo, mas a situação da saúde no Brasil está um caos, né, Gervásio? Como é que funciona a saúde no Brasil? Exatamente. A gente está falando do estado de São Paulo porque nós estamos aqui, representamos os profissionais da saúde no estado de São Paulo, mas ele tem um problema que é nacional. E aqui é o estado mais rico. Né? Aqui é o estado que mais arrecada, porque tudo aqui é mais caro, né? Os impostos são mais caros. Aqui é o estado mais rico da federação, mas a prática da precarização, eu estive agora recentemente no estado de Minas falando sobre a questão da saúde, em relação à terceirização, a questão da privatização, entrega para esses modelos de gestões, o estado de São Paulo é o estado que mais investiu na precarização dos serviços de saúde em relação aos outros estados. Tem estado como o Rio de Janeiro, que vive constantemente num processo muito complicado, né? E que não é de agora, mas o estado de São Paulo era para ser o estado que fala a melhor saúde do Brasil, melhores serviços públicos é oferecido para a população do estado de São Paulo, e é o contrário. Aqui tem um desmonte. Eu fiquei assim, entregaram agora recentemente uma unidade de Américo Brasilense da FURP para uma parceria público-privada para a EMS, né, para um laboratório aí, que é o portfólio da fábrica de medicamentos no país, é uma empresa brasileira que está fazendo essas parcerias e que cada dia é entregando um equipamento do Estado para um terceiro fazer gestão e na lógica mercadológica. Pois é, conversamos no nosso programa de hoje com Gervásio Fogagnoli, que é presidente de um grande sindicato aqui no estado de São Paulo, que é o Sindisaúde, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde do estado de São Paulo. Obrigado pelo seu comparecimento.
Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigado, Góes, muito obrigado a toda a equipe aqui do programa Cidadania e Serviços Públicos, né? A gente fica feliz de receber o convite e o espaço para que a gente possa falar um pouco do trabalho da saúde no estado de São Paulo. Estará sempre aberto para vocês. Fiquem agora com a Mariana e o nosso noticiário. Até mais! Bom, e a gente vai continuar falando aqui sobre o PL 920. O debate que acerca esse projeto teve continuidade nessa semana agora que passou. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o Barros Munhoz, se reuniu com as centrais sindicais e as entidades representativas para esclarecer o andamento do projeto na Alesp. O encontro aconteceu depois da pressão que as lideranças fizeram no Colégio de Líderes no dia 21 de novembro. Foi apresentada uma minuta de emenda ao projeto, mas as entidades insistiram na retirada do PL. José Góes representou a Pública, a FESPESP e a CETESG e mencionou a possibilidade de greve geral caso o projeto não seja retirado. Na próxima terça-feira, agora dia 28, as entidades voltam a se reunir na Alesp para mais um ato contra os projetos que ameaçam os servidores públicos. Nesse mesmo dia, alguns representantes da CCM e ANSP vão fazer a plenária ordinária de reunião. E no Judiciário, a pressão também trouxe resultados positivos. O presidente do TJ, Paulo Dimas Mascaretti, marcou uma reunião com as lideranças da categoria para o próximo dia 1º de dezembro. A gestão de Dimas termina no mês que vem e o objetivo é discutir itens importantes da pauta reivindicatória que não foram nem negociados durante esse ano. O encontro acontece às 10 horas no Palácio da Justiça, mas antes, as entidades vão se reunir na mesma data, às 9 horas da manhã, na sede administrativa da CETESG, para organizar os temas que serão tratados. Terminou o Cidadania e Serviço Público. Essas e outras notícias você acompanha no site da Federação. Para assistir o programa, você já sabe que ele é exibido na TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Assista também pela internet no site www.tvaberta.tv.br. Eu espero você no próximo domingo, às 9 da noite, para mais uma edição do Cidadania e Serviço Público. Uma boa semana e até domingo que vem.